Nas últimas semanas, dentro do ambiente terapêutico, nas sessões de atendimento, a gente recebeu algumas situações de pessoas em dúvida a respeito da questão profissional. Em que sentido, Van? No sentido de empreender num negócio ou fazer uma transição de carreira ou mudar de área. Seja porque as pessoas estavam no movimento de insatisfação dentro do que elas estavam vivenciando, seja porque elas já não se sentiam mais pertencentes ali àquele lugar ou estavam buscando novos desafios ou queriam fazer esse movimento de buscar novos desafios. E aí elas entraram no ambiente da terapia para trazer esses questionamentos à tona, mas também para observar qual que seria o movimento ideal nesse momento. Empreender no negócio, fazer uma transição, ou só mudar de área, ou só pedir demissão do lugar onde elas estão e mudar de empresa, mudar de organização, mudar de time, enfim. Sejam qual forem essas questões que você porventura esteja passando nesse momento, que as suas emoções interferem nesse sentido, além das relações dentro do ambiente de trabalho. Muita coisa, né? Então você tem que ter em mente aí que quando você passa por esse processo de o que eu vou fazer agora, que movimento eu vou fazer, que passo eu vou dar, o que eu vou criar dentro dessa perspectiva profissional, eu tenho vários pontos aí para olhar, porque não é que eu posso fazer algo que vai dar errado, não é tendo isso em mente, mas é tendo em mente exatamente qual é o seu objetivo com a mudança. A primeira perspectiva que você tem que ter é o que eu quero com essa mudança, o que eu estou querendo alcançar com essa mudança. Então, é um questionamento que você tem que se fazer antes de qualquer outra coisa. E claro que se você puder ir para o ambiente terapêutico para se aprofundar nesses questionamentos, é muito melhor, é muito mais produtivo dentro aí da sua trajetória profissional, para que você inclusive não perca tempo, né? Trazendo um pouco dessa situação aí para minha história, para minha trajetória, quando eu estava lá no ambiente jurídico e principalmente ali ainda dentro da fase do estágio, né, iniciando nos movimentos jurídicos ali, vamos dizer assim, a minha ansiedade era sempre na questão, o que é que eu vou obter para minha satisfação nesse movimento aqui, nesse sentido. Então, quando eu busquei o primeiro estágio e foi o estágio no Tribunal de Justiça, eu queria entender qual era a dinâmica do órgão público, na verdade, porque eu tinha uma ideia mais ou menos de como era o ambiente jurídico na parte de advocacia, mas assim, uma mera ideia, né? Embora eu já tenha feito a faculdade de Direito aos 35 anos, então eu não fiz muito jovem, isso já me dava uma certa maturidade também, uma certa vivência e experiência, mas eu queria experimentar a questão do ambiente público dentro desse movimento jurídico. Então, o meu objetivo com esse primeiro estágio era fazer esse conhecimento. Como é que você trabalha dentro de um tribunal de justiça? Como é que você tem ali os movimentos dos juízes, dos desembargadores? Então, era essa visão que eu queria ter na prática ali quando eu me coloquei nessa posição. Então são perguntas que você vai se fazendo ao longo, né, dessa movimentação para você definir os teus objetivos. E como é que as emoções interferem nesse movimento? As emoções interferem muito, principalmente se por trás desse movimento profissional a gente tem alguma fragilidade pessoal dentro dos nossos relacionamentos como um todo. Sejam esses relacionamentos com os nossos pais, sejam esses relacionamentos com os nossos cônjuges, os nossos filhos. Dentro dessa esfera dos relacionamentos pessoais, vai ter um peso maior essa modificação aí dentro do nosso escopo profissional. Então eu tenho que ter em mente que às vezes essa insatisfação ou essa falta de clareza que eu tô sentindo ali naquele momento profissional, ela pode vir de um aspecto pessoal.
Então eu tenho que ter muita atenção nesse sentido aí para ter essa percepção, para perceber qual é o movimento em si que eu estou fazendo, né? Porque às vezes é uma questão disso, às vezes eu estou me sobrecarregando no profissional por causa de algum movimento meu dentro do meu pessoal. Então eu tenho que fazer essa investigação. Eu que estou ali no olho do furacão é que sei o que está acontecendo, é que sei o que está sendo processado em relação a isso. Uma outra situação que você tem que ter em mente, e aqui é uma situação mais do inconsciente, e aí ela fica muito mais desafiadora de você enxergar olho nu. Você vai precisar de um apoio terapêutico e principalmente um aprofundamento holístico dentro da terapia, porque a terapia tradicional não vai conseguir chegar nesse resultado, ou às vezes vai demorar muito mais tempo para você conseguir essa resposta. Outro dia até foi muito engraçado dentro de um movimento terapêutico, né? Uma cliente virou para mim e falou assim: "Cara, você me deu uma resposta, quer dizer, você me levou, né? Você me conduziu a uma resposta que dentro do ambiente da terapia tradicional eu levei 2 anos e meio para ter essa clareza. E você aqui em 10 minutos da nossa sessão, você já me trouxe uma outra visão, um outro aspecto que eu não tinha me dado conta." Então, a diferença da parte da abordagem holística muitas vezes é isso, a gente vai captando o que você está trazendo ali de diversos cenários e a gente vai jogando para você, e quando você vê, pá, cai nas tuas mãos uma resposta que você nunca tinha imaginado em anos aí que você faz a sua terapia tradicional. Isso também é muito comum de acontecer no ambiente terapêutico ali, tá? Então, um outro cenário aqui que eu quero trazer para você refletir nesse sentido também é da autossabotagem. Se você tá dentro de um movimento profissional, né? Isso também é comum de acontecer. É um movimento profissional de ascensão. Eu tô galgando espaço, eu gosto do que eu faço, eu tenho facilidade, eu tenho resultado, eu tô indo muito bem, né? Embora eu ainda esteja num cenário meio preliminar ali da coisa, mas eu tô me desenvolvendo, eu tô indo bem, eu tô alcançando uma certa projeção e eu tô indo de encontro aos objetivos que eu desejo ali naquele lugar. Só que eu sempre em determinado ponto, em determinada situação, e aí eu vou trazer isso no outro vídeo para a gente se aprofundar um pouquinho mais, mas aqui é só uma introdução do assunto. Eu encontro pessoas pelo meio do caminho que são desafiadoras, e quando eu tô nesse movimento de ascensão, eu derrubo o caminhão de melancia e eu tenho que ir embora daquele lugar porque eu não sei lidar com essas pessoas ao redor, sejam clientes, sejam pessoas dentro da organização, sejam fornecedores, dependendo do teu ramo de atuação aí, né? Aquelas pessoas mais desafiadoras emocionalmente falando, elas acabam chegando e elas acabam se mostrando, e eu não sei, não tenho jogo de cintura, não tenho flexibilidade para conseguir lidar com esse movimento ali dentro do meu cenário de trabalho. Então eu prefiro pegar minhas coisas, botar minha mochilinha nas costas e ir para outro lugar a enfrentar esse desafio com essa ou aquela pessoa que traz uma situação para mim. E isso já não é a primeira vez que acontece, já aconteceu no outro trabalho, já aconteceu no outro, mas como eu sou uma pessoa muito expedida, muito hands-on, eu consigo me destacar no meu trabalho. Então, assim, arrumar uma outra oportunidade para mim não é a dificuldade. A dificuldade é me manter no ambiente, porque sempre aparece um ser humano ali que é o meu calcanhar de Aquiles e eu não sei como lidar, eu não sei o que fazer. E isso leva você a questionar, né? Será que eu tenho que sair daquela empresa? Será que eu tenho que mudar de organização, mesmo gostando daquilo que eu estou fazendo? Então é um outro movimento. E aí o outro, né, que eu trago aqui para reflexão desse nosso tema de hoje é a questão de empreender. Às vezes eu tô sem motivação, eu tô sem satisfação, eu já tô há muito tempo ali fazendo o que eu faço, tô numa certa zona de conforto. E será que se eu decidisse empreender no meu negócio,
isso poderia dar certo, eu poderia ter sucesso, eu poderia me destacar, eu poderia ser uma pessoa muito bem-sucedida tendo meu próprio negócio, já que há tanto tempo eu tenho essa experiência X ou Y aqui, ou ao contrário, é arriscado, né, empreender, embora eu tenha essa bagagem, embora eu tenha esse conhecimento, embora eu tenha essa vontade, eu não sei se empreender é para mim. Como é que entra o teu jogo das emoções aí nesse processo? Aqui a gente está falando, né, sobre autoconfiança, segurança, perseverança, força de vontade, foco, direcionamento, organização, planejamento, tudo isso envolve aí o movimento do empreender, né? E muitas vezes as pessoas elas são levadas a esse empreender por conta dessa necessidade aí de um novo desafio, mas sem que ela tenha muita certeza de que se é isso mesmo que ela quer fazer, né? E aí depois acaba empreendendo, acaba não dando certo, aí ela quer voltar para o CLT, aí ela quer voltar para a antiga área, ou ela fica patinando, se debatendo, eu tô empreendendo, mas eu tô mandando currículo porque não tô empreendendo, não tô botando uma fé naquilo que eu tô fazendo, então eu quero voltar ali para aquele cenário que antes eu tinha mais, entre aspas, estabilidade, era mais fácil, era mais leve, né? Então são uma série de perguntas aí que norteiam essas situações e esses cenários, e o teu emocional ele influencia diretamente a cada uma delas. Ele influencia todos os processos de tomada de decisão. E dentro ainda, né, dessa questão de qual decisão tomar, que movimento eu vou fazer, que ação eu vou tomar, eu tenho que estar consciente do que é que eu quero alcançar com essa mudança, do que é que eu quero objetivar com essa mudança. O meu emocional, ele é pano de fundo para tudo isso. O meu emocional, ele é onde as situações elas acabam batendo igual no joguinho de fliperama, né? E vão abrindo caminho ou vão fechando portas ali dentro das mais diversas situações. O imprescindível é que qualquer que seja a sua decisão, você não faça isso no momento de impulsividade. Qualquer que seja a sua decisão, você não faça isso num movimento onde esteja muito desafiador para você aquele cenário, você esteja num estado de sofrimento muito grande. Porque a grande chance de você se arrepender disso ali na frente é muito alta. Porque as emoções elas trazem pra gente uma blindagem e a gente não consegue muito bem medir as consequências, a gente não consegue muito bem alcançar a assertividade quando elas todas estão em ebulição. E muitas vezes esse processo ele pode estar gerando para você ansiedade, estresse crônico, a própria questão, né, da falta de foco, falta de concentração que a gente falou no vídeo anterior. A própria questão de autoconfiança, de insegurança, de instabilidade e o pai de todos aqui envolvido, o medo, né? O medo do que eu vou alcançar com aquela perspectiva ou vou deixar de alcançar se eu tomar essa ou aquela decisão. Então esse processo emocional ele influencia grandemente as nossas situações profissionais, mas mais ainda quando o assunto é esse. Se eu vou empreender, se eu vou fazer uma transição de carreira, ou se eu vou mudar de área ou de empresa. No caso da transição de carreira, a gente pensa muito na questão tempo, né? Para muitas pessoas, essa questão tempo muitas vezes é um limitador. Eu sou muito nova ou eu sou muito velha? A pessoa já se questiona, né? E quando, na verdade, na questão da transição, você nem deveria olhar para a questão tempo em si, mas a questão da maturidade que você tem dentro dessa área que você está buscando a renovação. Ou o que essa nova área está trazendo para você que está te estimulando, que está te motivando, que está criando essa nova expectativa ou essa nova vontade aí dentro de você, né? Porque às vezes você não se conecta muito com essa criação, com esse nascimento dessa sensação aí dessa nova área e já embarca direto. Vou fazer a graduação X porque é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero mudar e tal.
E dentro do ambiente terapêutico também eu já me deparei com diversas pessoas que, mesmo muito jovens, já tinham feito 3 ou 4 iniciações dentro de graduações diferentes e estavam insatisfeitas com o seu trabalho. Então é muito mais você olhar para a perspectiva daquela área do que você questionar esse fator do tempo aí, nesse caso. E pensando em todos esses movimentos e pensando em todos esses questionamentos e mais ainda com as horas que eu já adquiri dentro do ambiente terapêutico tratando as pessoas e trazendo fluidez para esses questionamentos, eu criei, né, a oportunidade agora de você também fazer esse mesmo processo num workshop que vai ser ministrado agora no dia 21 de agosto de 2024 e é um workshop numa quarta-feira às 19 horas online via Zoom, né? Com poucas pessoas, porque eu não quero fazer muito tumulto ali dentro do workshop, eu quero que seja uma coisa bem direcionada, bem focada. E eu quero te deixar esse convite aí. Se você percebe que você está nesses movimentos de querer empreender, querer mudar de área, mudar de empresa ou fazer uma transição de carreira, mas não está muito bem naquela certeza do que eu faço, né, do que eu mexo ou não, então eu faço esse convite para você aí participar desse workshop. Vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, é só você clicar lá no link e pegar as informações via WhatsApp de como você se inscreve e de como você acessa o material desse workshop, que com certeza vai trazer para você mais clareza, mais direcionamento e até mais estrutura para que você consiga fazer essas mudanças de uma forma mais segura, de uma forma mais leve e mais tranquila. Fica aí o meu convite no link da descrição desse vídeo. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se inscreva para as notificações dos próximos vídeos e deixe o seu comentário, deixe o seu like aí para que a gente possa alcançar cada vez mais e mais pessoas dentro da vida profissional e da carreira. Um grande beijo para você e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!